Fala, minha gente querida, povo lindo, maravilhoso, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aí em mais uma ministração sobre inteligência espiritual. Eu estou numa série que tem abençoado muita gente. E hoje não será diferente. O tema hoje é muito forte, saindo das prisões espirituais, prisões mentais, prisões emocionais com inteligência espiritual. Vai ser muito poderoso. Sua vida será muito abençoada. Eu tenho absoluta certeza. Vou dar um tempinho aí para o pessoal chegar, ok? O pessoal que está assistindo pelo Instagram, o pessoal que está assistindo ao vivo, né? O pessoal do YouTube também. Daqui a pouquinho, após a live, eu salvo o vídeo e subo no YouTube também. Você que está assistindo pela primeira vez, não deixe de assistir toda essa série. Está no meu Instagram e também você encontra no YouTube, ok? Pessoal começando a chegar aí, a Nádia chegando. Gente, divulga muito essa live, muito a live, a gravação. Você que está assistindo pelo YouTube, não deixe de assinar o canal, de dar o seu joinha e divulga. Com certeza você conhece pelo menos meia dúzia de pessoas que precisam desse conteúdo absurdamente, tá bom? Vamos lá, dando um tempo aí pra galera chegar, né? Muito coraçãozinho, a Tamara chegando também, gente, muito coração, dispara isso aí, a Andiara chegando aí também, a missionária Andiara, dispara no coração, gente, muito aviãozinho, muito mesmo. Com isso vocês só vão ajudando a dar relevância ao vídeo, ao conteúdo, ok, gente? Graça e paz, Nádia. É muito forte o que eu vou compartilhar com vocês nessa ministração aí, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Pessoal que está chegando aí, eu vou pedir para deixar já a Bíblia no gatilho aí, lá em Lucas, no capítulo 13, é um texto que a gente vai usar bastante durante essa ministração. Lucas capítulo 13, como eu oriento sempre ao pessoal, Bíblia, um caderninho, uma caderneta e caneta também para anotar, ok? Acompanhe sempre as lives com o material necessário, tá? A Carla também chegando. Isso aí, gente, sejam bem-vindos e me ajudem a levar esse conteúdo aí adiante. Muito coração, muito aviãozinho, muito beijo. Vamos lá, Isso aí, gente. Dando tempo aí para o pessoal ser acionado aí pelo Instagram, né? Saiu. Vamos lá, gente. O tempo ele tem que ser bem aproveitado. Lembrando que essa é uma palavra, é uma ministração dentro de uma série. Tem algumas outras que você pode e deve assistir, né? E com certeza você vai ser muito abençoado. O vídeo por si só, a live, o conteúdo por si só já vai abençoar a sua vida. Agora, se você assistir as outras ministrações, com certeza você será muito mais abençoado, você será muito mais abençoada. Vamos lá, saindo das prisões espirituais, as prisões mentais, e as prisões emocionais. Como que a gente sai de tudo isso
usando a inteligência espiritual. Como eu venho dizendo, a inteligência espiritual ela é a inteligência acima de todas as demais inteligências. Hoje em dia, você não pode, né, definir uma pessoa como inteligente apenas porque aquela pessoa é boa em matemática. É óbvio que quem é bom em matemática é inteligente, né? Mas você não pode dizer que quem é bom em matemática é inteligente e quem não é bom em matemática não é inteligente. Com o avanço, né, da ciência que estuda a mente humana, o comportamento humano, chegou-se à conclusão que não existe somente um tipo de inteligência e você não pode medir, mensurar a inteligência de uma pessoa só com o famoso teste do QI. Então alguém que é bom em matemática é inteligente, mas ele tem um tipo de inteligência, é a inteligência matemática. Existem aqueles que não são tão bons em matemática. Antigamente, por exemplo, né, quando se comparava um aluno com o outro, quando um era bom em matemática e o outro só gostava de educação física, o que era bom em matemática era visto como inteligente. E o que gostava de educação física, ele gosta de educação física porque ele não é tão inteligente. Hoje a gente entende que quem é bom em matemática tem inteligência matemática, quem é bom em educação física tem inteligência físico-corporal. Então é outro tipo de inteligência. E existem muitos tipos de inteligências. E acima de todas as inteligências está a inteligência espiritual. Essa foi a principal inteligência de Jesus. Jesus é completo. Jesus é completo. Mas enquanto homem aqui na terra, a inteligência principal de Jesus foi a inteligência espiritual. E Paulo fala sobre isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Para você não achar que eu estou usando um termo que não é bíblico. Inteligência espiritual, embora seja muito moderno, né, muito de vanguarda, e esse termo esteja sendo muito utilizado hoje, a Bíblia vem falando sobre isso há 2000 anos. Tá? Então, nessa série, eu estou tratando, né, de inteligência espiritual, fazendo a igreja entender que a igreja ela possui a maior de todas as inteligências e nós temos que fazer uso, isso individualmente e também coletivamente, ok? Então essa série é para ativar a sua inteligência espiritual, essa série é para potencializar a sua inteligência espiritual. Vamos lá, o pessoal chegando aí, o Wallace, a Cassi, a minha mãe, a Luciene. Gente, muito coração o tempo todo. Ajudem demais a compartilhar esse vídeo. Gente, na live passada o pessoal depois compartilhou muito o vídeo nos stories. Faça isso, ok? Faça isso, isso vai ajudar a levar esse conteúdo adiante. É um conteúdo muito importante, vocês podem ter certeza disso. Nessa introdução, eu quero compartilhar com vocês algumas informações antes de entrar na ministração propriamente. Como eu disse, deixe a Bíblia aberta em Lucas capítulo 13. Bíblia, caderno e caneta. Lucas capítulo 13. Nessa introdução eu quero falar primeiro sobre as 5 piores prisões do mundo. 5 piores prisões do mundo e as características dessas prisões. Primeiro tem a penitenciária Supermax, que fica em, não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Fremont County, nos Estados Unidos. Penitenciária Supermax. Essa prisão é de segurança máxima e está localizada no estado americano do Colorado e é considerada um verdadeiro manicômio. É que ela foi especialmente projetada para garantir o isolamento dos detentos. A pessoa que está naquela prisão ali, ela deixa de ter contato
com outra pessoa, né? Então ali eles garantem o isolamento dos detentos, eles deixam de ter contato entre si e com ninguém mais, inclusive os guardas, né? E isso causa nos presos uma desordem sistemática irreversível. Essa está entre as 5 piores prisões do mundo. Essa fica na América. E a segunda é a penitenciária de Petak, e fica na Rússia. É a prisão mais isolada do país, construída no meio de um lago e rodeada pelo nada. Os detentos passam 22 horas do dia em suas celas e não têm contato regular com ninguém. As visitas são permitidas somente 2 vezes ao ano, além de falta de higiene, carência de instalações adequadas. Isso obriga os prisioneiros a suportarem um frio extremo durante a maior parte do ano, já que ela fica na Rússia. A terceira é a penitenciária de Diyarbakir. Não sei se a pronúncia está correta, mas é mais ou menos isso. Diyarbakir. Fica na Turquia. E ela é considerada um verdadeiro inferno na terra, onde qualquer tipo de direitos humanos são deixados de lado, né? O passado dessa penitenciária, o passado obscuro dessa penitenciária inclui gangues de crianças presas e obrigadas a realizar trabalhos forçados para sempre. Os guardas, eles espancaram e assassinaram muitos detentos, e fora os relatos de tortura, estupro e por aí vai. A quarta, essa todos nós conhecemos, é o Carandiru. Para muitos, a pior prisão do mundo. Ao longo dos seus 46 anos de existência, ela foi desativada em 2002, contabilizou mais de 1.300 mortes por maus tratos e péssimas condições de vida, e foi cenário do pior massacre carcerário jamais registrado na história do país, quando centenas de detentos foram assassinados durante um motim. E a penitenciária de Guitamara, que fica em Ruanda. Essa penitenciária ela foi projetada para abrigar 400 detentos. Estima-se que essa prisão esteja ocupada por mais de 7.000 pessoas. Ela foi projetada para 400 e hoje ela tem por volta de 7.000 pessoas nas condições mais terrivelmente imagináveis. Preste atenção aqui, preste atenção. A superlotação, a podridão do ambiente e a água servida são apenas detalhes quando se descobre a média de vida de um detento, quando se descobre que a média de vida de um detento não supera 8 meses. Eles são jogados à própria sorte e sem a intervenção dos guardas, que nunca entram na penitenciária, ou seja, eles são entregues a si mesmos. Os presos de Guitamara passam fome e eles são obrigados a apelar para o último recurso para sobreviver. E eu acredito que vocês já imaginam, né? É o canibalismo. Pasmem, gente. É exatamente isso, né? O canibalismo permite a esses presos, ao mesmo tempo, comer, matar a fome e liberar o espaço. Olha a condição em que chega um ser humano em uma prisão. Lembrando que o tema dessa ministração é saindo, se libertando, se livrando das prisões espirituais, prisões mentais, prisões emocionais com inteligência espiritual. Eu estou trazendo dados de prisões físicas para a gente ter uma noção, às vezes, da condição em que nos encontramos. Exatamente, Cassiane, que desumano, exatamente, né? E às vezes a gente só tem noção do que é uma prisão quando a gente entende ou se depara com a realidade das prisões físicas, sabe?
E tem muita gente que a condição espiritual não é muito diferente dessas condições, dessas 5 piores prisões que eu relatei para vocês aqui nessa introdução. Então eu trouxe essas informações para despertar, para chocar realmente, né? E para gente refletir um pouco, porque só entende que está preso quem está preso fisicamente, né? Mas tem muita gente que está em condições semelhantes a essas aqui, sendo que espiritualmente, sendo que mentalmente e alguns emocionalmente. Eu entendo que a prisão física, ela é só um resultado de uma sequência, né, ou uma vida de aprisionamentos. Prisão espiritual, prisão mental, prisão emocional, até que se chega num estágio como esse. Eu estava lendo um outro estudo que fala das condições mentais e emocionais das pessoas que ficam encarceradas. As investigações consideram que os prisioneiros eles possuem taxas mais elevadas de transtornos mentais quando comparado com a comunidade em geral, né? São encontradas estimativas entre 10 e 15% a mais para doença mental grave entre os presos, né? Isso comparando com a população em geral. Os transtornos mentais mais comuns, mais encontrados, né, são os seguintes: sintomas depressivos, abuso de substâncias psicoativas, transtorno de estresse pós-traumático. Um estudo realizado na Inglaterra e na Escócia aponta que apenas 1 entre 10 presos não apresentam transtorno mental, né? E os dados são os seguintes, né? Psicose, neurose, alcoolismo, né? Tentativa de suicídio e por aí vai, queridos. Então, essas são as condições físicas e condições mentais e emocionais daqueles que se encontram presos. Agora a grande questão é o quanto nós podemos considerar que somos livres. Será que você pode dizer que realmente é alguém livre? Principalmente no mundo que nós vivemos. Gente, nós estamos numa época em que as pessoas estão sendo trancafiadas dentro de suas próprias casas. E eu não estou aqui dizendo que é certo ou errado. Eu estou falando do que estamos vivendo hoje. Estamos numa época de aprisionamento, né? Não estou questionando motivação, repito, não estou questionando motivação, não estou dizendo se está certo ou errado, tá? O propósito dessa ministração não é esse, eu só estou falando de fatos. E o fato é que hoje estamos presos. Existem cidades que ainda estão, né, em lockdown. Algumas regiões do mundo estão fechadas. As pessoas estão sendo fechadas em suas próprias casas. É um mundo que está cada vez mais preso em si mesmo. Porque talvez a pior prisão é aquela que a gente não consegue identificar como prisão. E talvez a pior prisão é a prisão interna. Porque quando você está preso, você está entre 4 paredes, ou você está cercado por grades, você quer sair. E você vai fazer o possível para sair. Agora, quando a prisão é espiritual, e o espiritual, a Bíblia fala que as coisas espirituais você só discerne espiritualmente. E quando a prisão é espiritual? Porque se é espiritual, você não vê
E quando é uma prisão que você não consegue enxergar. E como eu vi uma vez num certo filme, as piores prisões são as confortáveis. Eu dei um relato aqui, falei sobre as 5 piores prisões do mundo na introdução dessa live, né? E o comentário foi, nossa, que desumano e tal. Enfim, ok? E a gente entende que se chegar num ponto desse, você tem que fazer de tudo para sair. Ou melhor, evite a todo custo chegar num lugar desses. Mas e quando é espiritual? O que fazer para evitar? E o que fazer para sair das prisões espirituais, as prisões mentais, gente? Olha, gente, eu penso que, humanamente falando, é muito difícil você encontrar alguém, e obviamente que eu me incluo nisso, que possa dizer que eu não estou em prisão nenhuma. Sabe, quando eu falo de estar numa prisão espiritual, não estou falando de você estar endemoniado. Entenda bem o que eu estou falando, né? E quando eu falo de prisão mental, gente, eu não estou falando de tá maluco, você está maluco, né? Infelizmente a gente está numa época, infelizmente a gente está numa época, a gente está tão avançado, tão evoluído, mas quando você fala de psicólogo e de psiquiatra para alguém, a pessoa ela rejeita totalmente, porque eu não sou maluco, como se psicólogo e psiquiatra fossem apenas para malucos, ok? E óbvio que eu não vou também descambar para esse lado, porque eu não estou aqui na condição de psicólogo, de psiquiatra, eu estou aqui como um pastor, compartilhando a palavra com você, mas a gente prefere negar, achar que está tudo bem, e aí como que a gente vai sair? Porque você nunca vai mudar aquilo que você tolera. Você nunca vai mudar o que você tolera. Você nunca muda o que você tolera. Você nunca mudará o que você tolera. Uma prisão terrível que nós temos hoje. A gente carrega a nossa prisão hoje. Nós carregamos a nossa prisão hoje. Eu cresci vendo muita gente carregando a gaiola do passarinho na mão, a prisão do passarinho na mão. E tem gente que fica rindo, fica carregando a gaiola do passarinho na mão. Ok? E você que carrega a sua própria gaiola na mão, você se considera melhor do que quem carrega a gaiola do passarinho na mão? Hoje, o que mais vemos são seres humanos carregando as suas próprias prisões. E eu digo mais, quem não está preso a isso aqui, que atire a primeira pedra. Quem não está preso a isso aqui, que atire o primeiro iPhone no outro. Isso para falar de uma maneira generalizada. Eu conheço gente que está preso na infância, tem quase 50 anos, mas ainda está preso em algum momento da sua infância. Já me deparei com gente que quando foi falar do nome, gente que está aprisionada por causa do nome que recebeu do pai, e o pai ele tem um nome diferente, e o pai teve muitos filhos, e esse foi o filho que levou o nome do pai. E um dia ele falando com muita mágoa sobre o fato de o pai ter escolhido ele para ser o Júnior, né? E chorou a gente. Pensa nisso. Então quem é que não está preso? Eu entendo, eu vou falar de uma maneira muito superficial, mas vocês são inteligentes. Eu entendo que os nossos maus hábitos são prisões. Sabe, a gente tem os casos extremos. Gente que está presa, gente que está presa aos vícios altamente destrutivos, né? Eu não preciso dar aqui uma lista para vocês sabem do que eu estou falando. Mas e você? Você pode ser considerado alguém que não tem nenhum vício,
né? Quantas pessoas são viciadas em emoções negativas? Ok? As nossas emoções, elas liberam substâncias em nosso corpo e talvez você esteja viciado nisso. E por aí vai, gente. Sabe? Então quem não está preso hoje? Essa é uma palavra para todos. Né? Alguns reagem da seguinte maneira quando se deparam com um tema como esse. Ah, essa palavra não é para mim, eu sou livre. Gente, a gente vai se libertando até o fim da vida. Se você se vê num processo de libertação até o fim, você vai estar muito bem, você vai ter consciência. E é isso. Sabe, se você for numa prisão e for conversar com um encarcerado, e se ele virar para você e falar assim, eu sou livre, eu não estou preso, eu estou bem, minha vida está maravilhosa, você vai pensar o seguinte, cara, essa pessoa não está bem. Não está bem. Você vai considerar até maluco. É isso, Adriana, fazemos, é isso, nós fazemos as nossas próprias prisões, e realmente isso acontece, e aí você vai entender que aquela pessoa que está negando a situação dela não está bem, mas quantos de nós estamos negando a nossa condição de prisioneiros? Quantos estão negando? E aí, quando é que vamos sair dessa prisão que nos colocaram ou nos metemos nessa prisão? Quantas pessoas estão presas num relacionamento que não deu certo em algum momento da vida e prometeram, no dia que elas fizeram uma promessa de que jamais se relacionariam novamente, elas se trancaram dentro de uma jaula emocional. E gente, vocês sabem que a lista ela é muito extensa e eu não vou ficar aqui dando detalhes para vocês, eu ensino conceitos. E aí você que é inteligente, você vai entender, você vai desenvolver, e talvez até melhor do que eu. Eu só estou ensinando alguns conceitos, eu só estou abrindo os seus olhos, eu só estou transferindo sabedoria. O sábio, sabedoria você não aprende na escola, tá? O sábio, ele é um observador da vida. Você vê muito claramente isso no livro de Eclesiastes. Provérbios é a sabedoria do céu. Provérbios é a sabedoria de Jesus. Muita gente diz que Provérbios é a sabedoria de Salomão. Na verdade, é Salomão revelando Jesus como a sabedoria. Provérbios é Jesus como sabedoria, tá? Ou a sabedoria como Jesus. Agora, Eclesiastes é uma sabedoria mais humana, mais realista, fala das realidades da vida. E Eclesiastes fala do sábio como um observador da vida. O sábio, ele observa, ele tira lições de tudo. Então, o que eu estou transferindo para vocês é sabedoria. Eu não quero que você apenas decore alguma coisa, ou grave alguma coisa, ou aprenda uma frase de efeito, ou alguma técnica. Eu quero que você seja um observador da vida. Se você for um decorador, você não é um sábio. Se você for técnico, você não é um sábio. O sábio, ele é um observador. Isso humanamente falando. Agora, como o assunto é inteligência espiritual, de acordo com Colossenses 1,9, é a irmã gêmea da sabedoria do alto. Ok? Vamos lá, para a gente chegar na parte final aí. Lucas capítulo 13, um texto, gente, que eu realmente respeito muito. Lucas capítulo 13. Vocês que estão assistindo, gente, manda para algumas pessoas, pede essa pessoa para tirar um momento e assistir, tá? Essa semana, durante a semana, sobe também no YouTube, e aí você pode indicar, né? No YouTube fica mais fácil porque algumas pessoas podem assistir pela Smart TV. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas 13, 10. E ele, Jesus, ensinava em uma das sinagogas no Shabat. Gente, hoje é sábado, sabe? Não por acaso eu escolhi o sábado para fazer
as lives para ensinar através das lives. Se Jesus estivesse na Terra hoje, fisicamente, ele ia estar fazendo muitas lives. Imagina um sabadão desse e a gente assistindo uma live de Jesus, né, gente? Que maravilha, né? E o texto diz o seguinte: e ele ensinava, e Jesus ensinava em uma das sinagogas no Shabat. Vocês sabem que a sinagoga, ela cumpre o mesmo propósito da igreja. A sinagoga, ela é para os judeus o que nós hoje chamamos de igreja, que é o templo, né? É para os cristãos. E Jesus, ele era um frequentador da sinagoga, e ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. O sábado é um dia muito especial, gente, tá? O sábado, ele é um dia muito, muito especial. Existe uma convergência espiritual no dia de sábado. A Carla está falando que ela tira o sábado para se aplicar ao estudo, ao conhecimento. E perfeito, gente. É claro que nós cultuamos também no domingo como cristãos, mas existe uma particularidade no sábado, né? E Jesus ensinava nas sinagogas no Shabat. Versículo 11: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, né? Tinha uma mulher na igreja em que Jesus estava ensinando, e ela tinha um espírito de enfermidade. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos. Então, uma mulher que frequentava a sinagoga, ou uma mulher que frequentava, trazendo para a nossa realidade, frequentava a igreja, ela era religiosa. E, gente, há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade. Como eu disse um pouquinho antes aí, você nunca muda aquilo que você tolera. Você nunca muda, você tem que identificar, e tem gente que até identifica, mas continua tolerando. Tem gente que diz o seguinte: você não muda o que não identifica. Ok, mas isso não é tudo. Tem gente que identifica, eu tenho isso, mas não dá o passo seguinte. Então você tem que identificar, e você não pode tolerar. Não suporto, não quero viver mais com isso, ou eu não quero mais viver dessa maneira, E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos. E a Bíblia fala que ela estava encurvada, gente. Aquela mulher, me dá um tempinho aí. Ela era assim, gente, ó, encurvada. Era uma mulher torta, gente. 18 anos torta. Gente. Quantas coisas entortam a gente na vida, né? Quantas situações que vivenciamos e nos deparamos e a gente pensa assim: nossa, cara, o que foi isso? Eu saí torto daquele lugar ou daquela situação. Era uma mulher envergada pela vida. E eu costumo dizer o seguinte: a vida, ela enverga mesmo, gente. Quantas pessoas no fim de 2020 estão envergadas, estão tortas por causa de tudo o que aconteceu e tem acontecido, porque o ano ainda não acabou. Tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, estava encurvada. E o texto diz o seguinte: e não podia de modo algum endireitar-se. Quantas vezes nos deparamos com pessoas tortas na vida e nós julgamos essas pessoas, né? E a gente fala assim: isso aí é um sem vergonha, ou ela é uma sem vergonha, tá assim porque quer. O texto fala que ela não podia. O texto não diz que ela não queria. Quem quer andar torto, gente? Quem quer olhar a vida de baixo para cima? Quem quer passar a maior parte do seu tempo olhando para os pés dos outros, sem poder olhar no olho, sem poder olhar no horizonte e pior, sem poder olhar para cima? Então não é que ela não queria, ela não podia, sabe? E
quem sabe você que assiste a live, ou você que está assistindo essa gravação, também tem algo que te aprisiona, que te mantém torto, e quem sabe você tem sido alvo de julgamento, e isso tem trazido um peso maior sobre a sua vida, porque quem está de fora, para quem está de fora a sua situação é fácil, mas só quem calça o sapato sabe aonde aperta, gente. E ela não podia, o texto fala que ela não podia, de modo algum. Isso significa que ela tentou. Sabe, tem gente que está tentando. A gente não pode cair nesse discurso barato, no motivacional barato, sabe? No positivismo barato. Eu vou dizer uma coisa para vocês: positivismo barato não é fé. Tá bom, gente? Motivacional barato não é fé. Tem gente que está auferindo o ser humano, né? A capacidade de fazer o que quiser e de ser o que quiser ser. Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. E aí a gente fica escutando esses discursos aí, né? E alguns até se deixam levar, mas o fim disso é frustração, cara. Ok? Cuidado para você não cair em papo de charlatão, porque charlatão não é, a gente só entende o charlatão quando se pensa em religião, mas a gente está numa época de muitos mestres, muito charlatanismo, e que não tem nada a ver com religião, mas que estão prometendo tanta coisa, cara. Sabe? E eu penso nessa mulher tentando contextualizar a situação dela. O que ela ouviria? Basta você querer e você vai ficar direita. A hora que você quiser, você começa a olhar para cima e tal. Você tem um poder. Você pode. Mas o texto fala que ela não podia, de modo algum. De modo algum. E quantos estão tentando, gente? E já tentaram de todas as maneiras. De todas as maneiras. E isso pode ser aplicado em diversas áreas da vida. Gente que tenta endireitar a vida financeira, gente que tenta endireitar relacionamento e vem tentando de todas as maneiras e não consegue, uai. Não consegue. E ela frequentava a igreja. Gente, quantas pessoas frustradas dentro de igreja hoje. E a vida está torta. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega a melhor capa. A capa que vai esconder a nossa corcunda, sei lá. Que vai de alguma maneira esconder o quanto nós estamos tortos e aprisionados. E quem sabe as nossas reuniões são de pessoas tortas, gente. A música fala que do homenzinho torto que andava no caminho torto. Gente, está cheio de homenzinho torto, cheio de mulher torta no caminho certo. E o que é pior do que o homenzinho torto no caminho torto, é o homenzinho torto no caminho certo. E é possível. Mas ninguém quer admitir. Quem vai dar o braço a torcer? Quem vai ser o primeiro a dizer: olha, eu estou na igreja, essa mulher estava há 18 anos. Eu estou na igreja há 18 anos, mas estou torto. Eu estou na igreja há 18 anos, mas estou torta. Eu estou na igreja há 18 anos, mas eu estou torto por causa de pornografia esse tempo todo. Eu estou na igreja há 18 anos, mas estou torto porque tenho vício de fumar. Eu fumo, escondo, eu masco um chiclete, alguma coisa desse tipo. Sabe por que ninguém fala? Porque vai ser apedrejado, a gente sabe disso, irmão. Só que eu torto tacando pedra no torto. Porque você que taca pedra no torto, que fuma, é torta porque a língua é grande, irmão, é pesada.
E assim a gente segue vivendo. Ela não podia de modo algum se endireitar. Versículo 12. E vendo-a, Jesus é tão lindo, gente. Eu tenho vontade de chorar, gente. E cheirar Jesus também, né? A rosa de Saron, irmãos. Ah, Jesus, ele também é cheiroso, ele é lindo, ele é cheiroso, ele é maravilhoso. Jesus é perfeito, gente. Jesus é perfeito, é perfeito. O texto fala o seguinte: e vendo-a, Jesus, sabe, na nossa tortidão, nos nossos cárceres pessoais, Jesus está vendo a gente, Jesus está te vendo. Sabe, eu não sei no que você está metido, no que você está metida, aonde você está preso, presa. Mas Jesus está vendo. Esses dias, foi até um vídeo que a Bia botou, de uma criança que ele enfiou a cabeça em alguma coisa de metal, gente, e não conseguiu sair. E tinha alguém, não sei se era o pai ou o avô, serrando aquilo ali para tirar a criança daquela situação. Somos nós, gente. A gente mete a mão onde não é para meter, daqui a pouco a gente está com a mão presa. A gente quer enfiar a cabeça onde não é para enfiar, daqui a pouco a gente está com a cabeça presa, gente. A gente tenta passar o corpo aonde não dá e daqui a pouco a gente está preso. Mas eu vou te falar uma coisa: Jesus vê a gente. Jesus está te vendo. Sabe, talvez você está isolado. Sabe? Você está... Eu esqueci agora, me fugiu a palavra. Se alguém lembrar, escreve aí, por favor. Quando a pessoa é punida, um preso é punido, e aí ele é mandado para uma situação ainda pior, aí um isolamento, mas tem outro nome, está me fugindo aqui da mente. Se eu lembrar eu falo, mas se você lembrar, escreve aí para mim, por favor. Mas talvez a pessoa esteja nessa condição de isolamento, né? Mas eu te digo uma coisa: Jesus, ele está te vendo. E eu acho lindo Jesus, porque ele não chega naquele lugar e ele não direciona os olhos para a pessoa mais importante, mais chamativa, mais carismática. Jesus, ele se volta para a mulher torta, irmãos. Solitária, isso aí, Lilian. Valeu, Marcelo, isso mesmo. Solitária. Agora disparou, hein, gente? Eita! O povo, quando é inteligente, é outro nível. Solitária. Aquela mulher, ela estava numa igreja, 18 anos, mas na verdade ela estava numa solitária. Exilado também vale, né? Exilado também vale. Confinado, boa, né? Então, quantas vezes nós nos sentimos assim, né? A gente está na multidão, mas a gente se sente numa solitária, exilado, confinado. E era a condição dessa mulher, mas Jesus ele enxergou aquela mulher ali, né? E vendo-a, Jesus chamou-a a si. Olha só, gente, que mundo doido. A gente hoje, hoje você encontra um líder religioso famoso, meu Deus, para você chegar até uma pessoa dessa é complicado, né? Jesus chamou aquela mulher até ele, e vendo-a, chamou a si, e vendo-a Jesus. Escreve aí, por favor. Jesus está me vendo. Vou dar um tempinho para você escrever. Escreve aí: Jesus está me vendo nessa sua solitária. Talvez eu ousaria dizer que todos nós temos as nossas solitárias, porque todos nós temos os sofrimentos pessoais. Tem coisa, irmão, que a gente não fala. E é isso, às vezes é tão difícil, às vezes é vergonhoso. E aí a pessoa está na sua luta pessoal, na sua solitária, está exilado, está confinado. Mas escreve aí: Jesus está me vendo. Jesus está me vendo. Jesus está me vendo.
Jesus está me vendo. Se você vai num culto e ninguém fala com você, Jesus, lembre-se disso para sempre. Jesus está me vendo. Jesus está me vendo nessa sua solitária, no seu exílio. Jesus está me vendo nas suas dores emocionais mais profundas. Escreve aí: Jesus está me vendo, Jesus está me vendo. É isso, Carla. Ai de nós se não fossem os olhos de Jesus. Gente, imagina só, Jesus olhando para a gente. E ele achou aquela mulher torta, presa, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou. Olha que lindo! E glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com... Olha o que é o ser humano. Sabe? Porque a gente julga os caras, mas isso é ser humano, gente. E o governante da sinagoga, o principal da sinagoga, respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia de Shabat, e disse à multidão, tinha uma multidão ali, gente: 6 dias há em que o homem deve trabalhar, nestes, pois, vinde para ser curados, e não no dia de Shabat. Para o religioso, a regra é mais importante do que a pessoa, né? Infelizmente. Versículo 15: o Senhor respondeu-lhe e disse: hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido? Era uma prisioneira de Satanás, há 18 anos. Lembrem do que eu falei no início da live. Quem não viu, quem não pegou o início, assim que eu terminar vai ficar salva. Assista a introdução dessa live. Essa mulher estava presa há 18 anos. E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido. Não sabemos o que aconteceu. A Bíblia não relata. Mas em algum momento, alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher que aprisionou essa mulher. Alguma coisa colocou ela numa jaula. Alguma coisa colocou essa mulher numa solitária, confinada, exilada, se tornou prisioneira. Como muitos que são prisioneiros espirituais, prisioneiros mentais, prisioneiros emocionais. E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia de Shabat. Essa live está sendo gravada no sábado. Você que está assistindo em algum outro momento, essa live está sendo gravada em um sábado. E assim como Jesus estava ensinando no sábado, eu estou aqui compartilhando a palavra de Jesus neste sábado. E eu quero declarar o mesmo efeito na sua vida, o mesmo efeito que o ensinamento de Jesus no sábado teve sobre a vida daquela mulher. Eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero declarar liberdade em nome de Jesus. Aleluias! Eu estou aqui neste sábado com o seu alvará de soltura, porque João 8,36 diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36: se pois o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Aqui está, queridos, o nosso alvará de soltura. Aleluias! Aleluias! Gente, sair de uma prisão deve ser a coisa mais extraordinária do mundo. E o texto fala que aquela mulher, ela glorificou a Deus. Imagina essa mulher pulando, olhando para cima, gente. Meu Deus, aleluias, aleluias. E vou dizer uma coisa para você. Não adianta ser frequentador de igreja, você tem que ter um encontro com Jesus, porque essa mulher, ela frequentava há 18 anos, mas um dia ela encontrou Jesus, e é Jesus quem liberta, irmão. Não adianta só ser religioso, às vezes a religião aprisiona mais ainda a gente. Quem liberta é Jesus. Não é pregador famoso, não é cantor famoso, não é gospel, não é nome de igreja famosa, é Jesus, Jesus, é Jesus quem liberta, queridos. Aleluias, 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 aleluias. E esse é um tempo de libertação, queridos. É um tempo de libertação. Sabe, as pessoas estão ficando cada vez mais presas, mais neuróticas, com medo. Medo de se tocar, medo de abraçar. A gente encontra o outro na rua e não sabe se aperta a mão, se toca a mão, se manda beijo, se cumprimenta. Não sabe mais o que faz, irmão. Estamos presos. Não sabemos mais o que fazer. Porque a gente sabe que está enfrentando um inimigo visível. Isso só está aprisionando mais as pessoas. Aleluias, aleluias, aleluias. Mas nós conhecemos aquele que liberta, que tira o homem das suas prisões, das prisões mais terríveis, das prisões mais torturantes, das prisões, queridos, mais fétidas, mais podres, mais escuras. A Bíblia fala que ele levou o cativo, o cativeiro. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. E esse é o nosso Jesus maravilhoso. Aleluias. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos seguir com Jesus, queridos. Chegamos ao fim aí dessa live, dessa ministração, e vamos seguir firmes com Jesus, amém? Sábado que vem, continuo falando sobre inteligência espiritual, e sábado que vem eu vou falar sobre jejum, gente, vai ser muito poderosa a próxima live, eu conto realmente aí com a sua presença, e eu daqui a pouquinho, vou cortar o vídeo aí, vou deixar salvo, mas divulga, joga nos seus stories, nos grupos de WhatsApp da família. É isso, Lília, vamos em frente com Jesus, porque Ele está vendo tudo que a gente está passando, gente. Esse Jesus lindo e maravilhoso, Ele está vendo tudinho, ok? Agora, conto muito com vocês, compartilhem isso ao máximo, bota isso para frente aí, para que mais e mais pessoas, possam ser alcançadas com essa palavra. Amém? E é isso mesmo, Carla. Se Jesus não voltar, tudo correndo bem, sábado que vem a gente está junto aí e eu vou estar compartilhando aí. Gente, você tem que assistir sábado que vem, porque eu vou falar uns negócios aí sobre jejum que vai ser muito, muito forte. Deixa ferver. Gente, a live passada eu falei para os meninos, gente, vamos fazer uma canção. Eles fizeram. Eu vou marcar com eles uma livezinha, para eles cantarem essa canção. É uma canção muito poderosa que tem impactado a nossa igreja, e eu vou marcar uma live com eles para eles cantarem. Deixa ferver, virou canção. Realmente nós temos sido tão abençoados em nossos cultos por essa canção aí que foi gerada no profético. Deus abençoe vocês, um ótimo fim de semana, um ótimo restante de sábado, um domingo abençoado e um ótimo qualquer outro dia aí para você que está assistindo a gravação, e vamos levar para frente essa palavra aí em nome de Jesus. Um abraço, gente.